E aí, galerinha, beleza, né? Mais uma videoaula aqui para vocês, galerinha do segundo ano, tá? A gente está vendo fisiologia humana, nós já vimos aí sistema cardiovascular, sistema excretor-urinário e agora na sequência movimento e suporte do corpo, tá? Que é dividido em sistema esquelético e sistema muscular. Então vamos falar aqui um pouco sobre o esqueleto para vocês, tá? Bom, partes do osso. Para que eu possa entender como o meu esqueleto ele é formado, eu tenho que entender primeiramente o órgão do sistema esquelético, que é o osso, né? O osso ele é formado por tecido ósseo, tá certo? E ele é dividido em osso esponjoso, tá? Que é essa região aqui, que são as extremidades do osso longo, e o osso compacto, que é essa parte aqui, né? Maior do osso longo. Gleios, as extremidades do osso, certo? Que formam aqui exatamente o osso esponjoso, nós chamamos de epífises. Então, um osso longo, por exemplo, como o fêmur, que é o maior osso do corpo, ele apresenta duas extremidades, né? Que são chamadas epífises. E a parte maior, que é o osso compacto, nós chamamos de diáfise, tá certo? Então, o osso longo ele é dividido em epífises e diáfise. Tá? O que é que tem? O que é que passa por dentro do osso, né? Tem gente que pergunta assim: ah, professor, o osso sangra? Tem sangue dentro do osso? Tem, né? Porque dentro do osso nós temos a parte orgânica. Afinal de contas, o osso ele tem a parte mineral, que é formado por sais de cálcio, e uma parte orgânica, que é formado por sangue, né, e nervos, tá certo? Bom, então por dentro do osso a gente vai ter o quê? A gente vai ter a medula óssea, né, a medula óssea vermelha e a medula óssea amarela, tá certo? Inclusive na medula óssea vermelha são produzidas células sanguíneas, né, como hemácias, leucócitos, e a medula óssea amarela que no caso origina o tutano, que é uma gordura, né, que passa por dentro do nosso osso, tá certo? Essa parte orgânica do osso constitui também os chamados sistemas aversianos, né, ou canais de Avens, que tem toda aquela parte orgânica unida, como sangue, nervos, né, e etc. Tá? E a parte externa do osso, que é a parte mais rígida, formada pela parte mineral, no caso pela parte inorgânica, que é formada por sais de cálcio. Nós temos aqui a película, que é a parte mais externa do osso, a membrana, que é chamada de periósteo, tá? A parte mais externazinha, né? E a parte interna do osso é chamada de endósteo, tá bom? Bom, vamos ver aqui então. O periósteo é a membrana que envolve o osso, tá certo? O corpo ósseo é a camada que forma o osso propriamente dito. Ele é formado exatamente por tecido ósseo, tá? Gente, só lembrando que o tecido ósseo ele é formado por células, né, caracterizadas desse tecido, que são os osteoblastos, os osteócitos e os osteoclastos, tá certo? Os osteoclastos, inclusive, são as células mais maduras desse tecido. A medula óssea vermelha, né, ela é localizada dentro do osso ou na região esponjosa e produz células sanguíneas, como eu já falei agora no slide anterior. E a medula óssea amarela, também é chamada de tutano, né, é formada de tecido adiposo, já que é gordura, tá? E substitui a medula óssea vermelha com o passar do tempo, tá certo? Passar da idade. Bom, o osso ele pode ser quebrado ou ele pode ser rachado, né? A pessoa diz assim: ah, meu amigo sofreu um acidente e quebrou o osso, ele fraturou o osso, né? Ou então, ah, meu amigo sofreu um acidente e ele apenas rachou o osso lá, né? O osso da perna. Então ele fissurou o osso. Então tem essa diferença aí, né? Osso quebrado é fratura, osso rachado é fissura, tá bom? Aqui é mostrando os canais de Avens, ou sistemas avesianos, né, onde passam aqui canalículos finíssimos por dentro do corpo do osso, e é aqui que a gente vai encontrar, né, a parte orgânica, né, do osso, que é formada exatamente por células sanguíneas, né, células que vão ser originadas aqui, no caso, pelo sangue e por nervos, né? Então existem aqui nervos que passam também por dentro do nosso osso. E aqui é mostrando como é retirada aqui, ó, a medula óssea, né, dos pacientes, né? Ou seja, que está localizada dentro
do osso, ok? Então vamos para frente. Bom, partes do esqueleto, né? O foco aqui desse sistema, que é o sistema esquelético, é estudar exatamente a distribuição dos ossos, a arquitetura do esqueleto e a divisão do nosso esqueleto, tá certo? Uma pessoa adulta, ela possui cerca de 206 ossos, responsáveis por cerca de 14% da massa corporal, né? O maior osso do corpo, todo mundo já sabe, olha assim para o seu esqueleto e vê que o seu maior osso é o osso da perna, no caso o osso da coxa, que é o fêmur, tá? Cerca de 45 centímetros. Né? E os menores ossos, Gleison? Já que o maior osso eu sei que é o fêmur, os menores ossos, quem seriam? Quais seriam esses ossos, né? Nós temos então aqui os 3 ossículos da orelha média, né? Lá dentro aqui, né, da nossa orelha, particularmente na orelha média, nós temos 3 tipos de ossos bem pequenos, são chamados ossículos, inclusive, né? E nós temos aqui a bigorna, o martelo e o estribo. Cada um desses ossículos, eles têm cerca de 0,25 centímetros cada, tá? Bom, e o nosso esqueleto, ele é dividido em 2 partes. Nós temos o esqueleto axial, que, né, é formado pela cabeça e pela coluna vertebral, tá certo? Então, a cabeça e a coluna formam exatamente o que nós chamamos de esqueleto axial. E a outra parte é chamada de esqueleto apendicular. Tá? O que é que significa apendicular? Significa os membros. Então nós temos as 2 cinturas corporais. A cintura, né, escapular, certo? E a cintura pélvica, que agora é chamado de cíngulo dos membros superiores e cíngulo dos membros inferiores. Tá bom? Vamos lá. Bom, a arquitetura do esqueleto humano. Certo? Aqui é mostrando praticamente, né, os ossos, todos os ossos aqui do esqueleto, e mostrando essa parte de amarelo aqui, o esqueleto axial, que é exatamente formado pela cabeça e pela coluna vertebral, né? Crânio e coluna vertebral, e o esqueleto apendicular, que é formado pelo cinturão superior e o cinturão inferior. No caso aqui, o símbolo dos membros superiores e aqui o símbolo dos membros inferiores. Tá certo? O símbolo dos membros superiores, no caso, ele está ligando exatamente os membros superiores, ou seja, os ossos que formam os braços. E o símbolo inferior, ou cinturão inferior, ou cinturão pélvico, tá certo? Ele está aqui prendendo exatamente os ossos que formam as pernas, tá? Então, esqueleto é o conjunto de peças ósseas e cartilaginosas que dá sustentação ao corpo. Em outras palavras, a principal função do esqueleto é sustentar o corpo, né? Se não fosse pelo esqueleto, o corpo seria apenas um saco de carne caído no chão, né? E não tinha nada para deixá-lo em pé. Então essa é a principal função do nosso esqueleto, é dar sustentação ao nosso corpo, tá certo? Mas não é somente essa, existem outras funções também importantes, né? Como por exemplo, ele é a reserva de cálcio no organismo, ou seja, nós temos uma grande quantidade desse sal mineral de grande importância aí para diversas funções do corpo, né? E essa reserva é exatamente guardada nos ossos, né? Formando o que nós chamamos de parte mineral do osso, ou parte inorgânica, tá certo? Além de reserva de cálcio no organismo, também é local de formação de células do sangue. Nós vimos agora há pouco, né, que na medula óssea são produzidas as células do sangue, ou seja, os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos, tá certo? E além disso, ainda serve como proteção de órgãos internos. Que órgãos seriam esses, Gleison? Por exemplo, o cérebro, né, o nosso encéfalo, ele é produzido pela caixa craniana, tá? O coração e os pulmões são órgãos internos protegidos pela caixa torácica, né? Que forma aqui exatamente com as costelas, tá bom? Bem, os ossos são formados de osseína, que é a proteína principal que forma o osso, e sais de cálcio e osteócitos, que foram aquelas célulazinhas que eu estava falando agora há pouco, no primeiro slide, tá? E ele é originado através de um processo denominado ossificação, que significa formação do osso, processo de formação dos ossos, tá certo? E nós temos 2 tipos de ossificação aí. Nós temos a ossificação endocondral, né, que vai formar ossos longos,
e a ossificação intramembranosa, que vai formar ossos chatos, tá? Osso longo, Gleios, nós temos o quê? Nós temos a ulna, rádio, temos húmero, né? Mostrando aqui no esqueleto, né? O húmero, ulna, rádio, fêmur, tíbia, fíbula, todos são ossos aqui formados por ossificação endocondral. E ossificação intramembranosa, nós temos aqui ossos chatos, como por exemplo aqui, ó, o ilíaco, que é esse osso aqui da bacia, e os ossos aqui do crânio também, da cabeça, que são todos ossos chatos, tá ok? Deixa eu passar. Bom, forma e tamanho dos ossos do esqueleto. Além de ossos longos e chatos, nós também temos ossos curtos e ossos irregulares, né? Os ossos longos, eles têm um comprimento consideravelmente maior que a largura e espessura, como por exemplo, nós temos o húmero, que é esse osso aqui do braço, tá? E o fêmur, que é o osso da coxa, né? Ossos chatos, também chamados de laminares ou planos, são finos e achatados, né? Isso é, o comprimento e a largura são equivalentes, né? Predominando sobre a espessura, como a maioria dos ossos do crânio e das costelas, né? Então quer dizer que os ossos do crânio e os ossos da costela, eles são chamados de ossos chatos, tá? Os ossos curtos, eles têm 3 dimensões aproximadamente iguais, né? Como os ossos do carpo, que são os ossos da mão, que eu vou mostrar depois para vocês, né? E os tarsais, ou ossos do tarso, que são os ossos dos pés, tá? E os ossos irregulares, eles não têm padrão definido, né? Então nós temos aqui as vértebras, né? Que estão unidas lá na nossa coluna vertebral, que eu também vou já mostrar. Então aqui é mostrando aqui um osso irregular, certo? Aqui o desenho da vértebra, eles não apresentam forma definida. E aqui os ossos, alguns ossos longos, como o húmero, fêmur, ossos chatos, que é no caso aqui a escápula, que é esse osso aqui das costas. E nós temos aqui, né, alguns ossos curtos aqui, como rótula, que agora é chamada patela, para quem não sabe, é a tampa do joelho, né, aquela bolacha do joelho. E aqui é o carpo, que são os ossos da mão. A gente vai já mostrar para vocês aqui, ok? Bom, articulações. As articulações ou juntas são pontos em que os ossos se encontram, tá? Ou seja, eles fazem contato graças às articulações, né? E existem mais de 100 articulações no corpo. Em algumas, os ossos estão bem unidos, né? E não há nenhum movimento entre eles. Essas articulações imóveis, tá? São chamadas suturas. Então, para eles, tem algumas articulações que eles são tão presos que praticamente não conseguem se movimentar, são imóveis. Então nós chamamos de suturas, né? E mantém unidos os ossos do crânio, tá? A mandíbula também pertence ao conjunto do crânio, mas possui articulação móvel, né? Inclusive a mandíbula, ela é o único osso móvel da cabeça, né? O maxilar inferior. Aqui é mostrando exatamente essa articulação imóvel, pessoal, ó, que são as suturas, né? Parecem costuras, né, Gleilson, aqui nos ossos aqui do crânio, ó, certo? Vão unindo os ossos do crânio. E aqui é mostrando exatamente o único osso móvel da cabeça. No caso aqui, o maxilar inferior ou mandíbula, tá certo? Vamos mostrar agora aqui uma animação para vocês, né, da movimentação aqui da mandíbula, né, do maxilar inferior. Aqui é mostrando a abertura, a nossa abertura que nós podemos ter aqui, né, desse osso. Tá? E algumas formas aqui de como ocorre o movimento lateral aqui, ó, né, desse osso móvel aqui da cabeça, tá certo? Olha só que legal, né, ó. Show. Bom, articulações móveis, né, são comparadas à dobradiça de uma porta, né, que são encontradas na perna, né, ou no braço, dobrando o cotovelo e o joelho. Nós temos aqui, ó, uma articulação do tipo móvel, a articulação aqui do joelho, ó, né, aqui a perna reta e aqui a perna dobrada, tá certo? Eles permitem movimentos em uma só direção. A dobradiça aqui do cotovelo também, ó, tá? Mesmo esquema.
Já no ombro, existe um tipo de articulação que permite movimentos do braço em várias direções. Também ocorre no quadril e nas pernas. Né? Nesses casos, uma extremidade de um dos ossos tem a forma de uma bola, que por sua vez se encaixa na cavidade do outro osso. Nós chamamos isso aqui de bola e soquete, né? Ó, que é exatamente essa articulação aqui do ombro. Tá, ok? Há ainda as chamadas articulações semimóveis, né, que permitem pequenos movimentos como a ligação entre as vértebras, tá? Aqui nós temos aqui as ligações semimóveis, ó, certo? Né? E aqui nós temos também uma coisa interessante, que são chamados os discos invertebrais, ó, né, que permitem exatamente aqui a flexibilidade, uma certa flexibilidade na coluna vertebral, tá certo? Vou mostrar aqui para vocês, tá? Bom, ossos do crânio. Vamos lá. Né? Os ossos do crânio formam uma espécie de capacete que envolve e protege o encéfalo, né, e alguns órgãos dos sentidos. Tá? Além disso, esses órgãos dão apoio aos músculos da face. Né? Então aqui é mostrando o crânio de frente e aqui ele na lateral. Né? Quais são esses principais ossos, Gleison? Vamos lá. O osso frontal, que é esse osso aqui, né? O osso aqui da testa. O oposto desse osso seria o osso occipital, que é o osso aqui da região posterior da cabeça. Tá? Aqui acima do crânio nós temos os ossos parietais, que inclusive são ossos pares, porque nós temos o parietal direito e o parietal esquerdo, que são presos por suturas, que nós já vimos agora há pouco. Né? Descendo desses ossos parietais nós temos os ossos temporais, que também são ossos pares. Tá certo? E aqui outros ossos, né, como o esfenoide, nasal, zigomático, né, os maxilar superior, maxilar inferior, que nós já falamos. Tá bom? Bom, ossos do tronco. Né? O tronco é formado pela coluna vertebral, pelas costelas e pelo osso externo. Tá certo? Aqui é mostrando exatamente a nossa coluna vertebral, que ela é dividida, né, em regiões. A região cervical, que apresenta as vértebras numeradas, né, de acordo com essa região, região torácica, região lombar, região sacral ou sacro e região do cóccix, né, que em alguns livros, inclusive, eles trazem a união dessas duas regiões aqui, formando o que nós chamamos de região sacrococcígea ou região sacrococcigiana, tá bom? Bom, a coluna vertebral é constituída por uma pilha de 33 pequenos ossos, que são chamados vértebras. No adulto, as 4 últimas vértebras são soldadas, né, e formam o osso chamado cóccix, como eu já falei aqui, ó, né? Isso também ocorre com as 5 anteriores, né, ao cóccix, que são unidas, né, e formam o osso sacro, né, que é essa parte aqui mais rígida também aqui da coluna vertebral. Tá bom? Bom, entre uma vértebra e outra, há pequenas almofadas de cartilagem, que eu acabei de citar agora há pouco, os discos invertebrais, né, que amortecem choques quando andamos ou quando corremos. Né? São eles que permitem certos movimentos da coluna. Né? Temos, assim, um eixo de sustentação do corpo que, ao mesmo tempo, é forte e flexível e que permite a realização de uma série de movimentos com o tronco. Então, todos esses movimentos que nós fazemos aqui da coluna vertebral, né, pessoal, tudo isso graças a esses discos invertebrais que permitem essa flexibilidade entre as vértebras, tá bom? A coluna vertebral serve ainda de proteção para a medula espinal, né, que passa exatamente, né, por ela, né, ou medula nervosa, né, e que passa por um canal formado pelos orifícios das vértebras. Então, entre esses orifícios, ela vai se projetando, né, essa medula espinal. Tá? Aqui é mostrando para vocês os discos invertebrais, né, que ficam aqui, ó, um entre cada vértebra, para evitar exatamente esse atrito. Né? E aqui é mostrando para vocês a medula espinal passando pela coluna vertebral entre esses pequenos orifícios que eu citei agora há pouco. Ok? Bom, o tronco é formado por coluna vertebral, externo e costelas, né, como nós falamos agora há pouco aqui. Né? E a coluna vertebral é formada por 33 vértebras. Beleza. O externo é o osso localizado na frente do tórax. É esse osso aqui, pessoal. Esse osso, né, ele é um osso chato e que ele serve para unir as costelas. Tá certo?
Do primeiro ao sétimo par de costelas, lembre-se que as costelas são todas em pares, tá? Então do primeiro até o sétimo par, todas elas conectadas diretamente ao osso externo. Essas costelas são chamadas de costelas verdadeiras, tá? Note que o oitavo, o nono e o décimo par estão presas a uma cartilagem que, né, as trazem até o osso externo. Nós temos aqui as costelas falsas. E o nosso 11º e 12º par de costelas, elas não são ligadas a nenhum osso, né? Elas são soltas. Então, nós chamamos de costelas flutuantes. Tá? Aqui mostrando algumas deformidades, né? Deformidades da coluna da caixa torácica, no caso, algumas deformidades ósseas, né? Geralmente, na adolescência, essa região aqui da caixa torácica, ela pode ser, né, bem evidente, bem pontuda, e em alguns casos ela pode ser afundada para dentro, né? Bom, e para encerrar, os membros superiores e inferiores. Nós temos aqui o símbolo dos membros superiores, que é formado pelo osso, né, pela clavícula e pela escápula. Então, eles dois juntos formam exatamente aquilo que nós chamamos de cinturão superior, né, ou cintura escapular, ou ainda símbolo dos membros superiores. E esses membros são exatamente os braços, né? Então, o primeiro segmento é exatamente a cintura escapular, que é formada por esses dois ossos que eu citei, clavícula e escápula. Descendo aqui, nós temos o segundo segmento, que é o braço propriamente dito, e o osso que forma esse braço é chamado húmero. No terceiro segmento, nós temos o chamado antebraço, que é formado por dois ossos, né? Que é formado pelo rádio e pela ulna. E o quarto segmento, nós temos aqui os ossos da mão, que é formado pelos ossos carpais, os ossos metacarpais e as falanges. Né? Já no símbolo inferior, tá? Nós temos aqui a cintura pélvica, né? Que é formado pelo ilíaco, que é o osso do quadril. Né? O segundo segmento forma a coxa, nós temos aqui o fêmur. Tá? O terceiro segmento nós temos aqui a perna, ou seja, que nós chamamos de canela, né? Que é exatamente formado pela tíbia e a fíbula. E o quarto segmento nós temos aqui os ossos do pé, que são os ossos tarsais, os ossos metatarsais e as falanges. Tá? Aqui é mostrando o osso da mão, o esqueleto da mão, né? Mostrando aqui exatamente esses ossos. O carpo, que é um conjunto de ossículos unidos aqui, ó, pequenos, né? Depois nós temos aqui os ossos do metacarpo, que são ossos maiores, e nós temos aqui as falanges, né? A falange mais próxima do osso metacarpal, ela é chamada de falange proximal. A falange que fica entre a mais próxima e a mais distante, nós chamamos de falange médias, e a falange mais distante do osso metacarpal, nós chamamos de falange distal. Certo? O mesmo esquema ocorre com o pé. Galera, muito obrigado. Valeu, segundão!